Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que farei dos versículos 19 a 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 19 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém. Irmãos, esse texto ele aborda para nós essa questão das adversidades, das tribulações que todos nós podemos passar. Ela relata a ilustração daquilo que vemos, ou podemos ler em Tiago, no capítulo 5, versículos 13 a 18, que diz que quando nós estivermos sofrendo, devemos orar ao Senhor da providência. Quando nós estivermos alegres, devemos cantar louvores, porque nós reconhecemos que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. E é por isso que, em tantos momentos de tristeza, de tribulações, de dificuldades, e tanto nos momentos de alegria, nos momentos de júbilo, a nossa forma de viver, o que nós devemos fazer, irmãos, é buscarmos o Senhor e reconhecermos que Ele é o Senhor da nossa vida em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Por isso que nós afirmamos que essa passagem que nós vamos considerar nesta manhã é uma ilustração viva da luta do crente contra as tribulações, da luta do crente contra as diversidades, contra as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Dificilmente nós vamos encontrar outra passagem que mostre bem aquilo que Tiago afirma, nos ensina, e porque essa passagem mostra essa conduta de Paulo e Silas nesses momentos, diante da grande provação que eles passam por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho. Os irmãos sabem das circunstâncias, do contexto, das circunstâncias históricas em que nós nos encontramos aqui. Nós estamos tratando a segunda viagem missionária. Paulo ele sai juntamente com Silas, depois ele arregimentou a Timóteo, e os irmãos lembram como o Espírito Santo conduziu todas as coisas quando Paulo e aquela equipe missionária, eles foram impedidos de se dirigirem para Éfeso. Depois eles foram impedidos de se dirigirem para Bitínia, e o Espírito Santo
os conduziu até Troade, quando Paulo teve aquela visão do varão macedônio que clamava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles então atravessaram o mar Egeu e foram para a Europa, né? Passaram por Samotrácia, depois por Neápolis, e dali eles chegaram a Filipos, obedecendo aquela ordem divina, obedecendo a ordem de Deus. Os irmãos devem lembrar também que naquela cidade não havia sinagoga, né? Os irmãos sabem como Paulo, como era a sua estratégia. Logo que ele chegava na cidade, ele se dirigia a uma sinagoga, onde encontrava ali judeus lendo a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e ali Paulo então evangelizava, falava do Messias que já tinha vindo, Jesus Cristo, o Senhor. Então, mas ali naquela cidade, em Filipos, não havia sinagoga, não havia o quórum mínimo de 10 homens, mas ali havia um lugar de oração, onde judeus, um lugar perto do rio, onde judeus, mulheres tementes a Deus, e Paulo se dirige àquele local e ali anuncia o Evangelho. E vimos como Deus abriu o coração de Lídia, uma vendedora de púrpura natural de Tiatira, que veio a ser, segundo o que nos informa a palavra de Deus, a primeira convertida ao Evangelho no solo europeu. Ali se estabeleceu uma igreja naquela cidade, na cidade de Filipos, e se tornou costume a permanência de Paulo se dirigir para aquele local onde as pessoas se reuniam para anunciar o Evangelho, para instruir a palavra de Deus àquelas pessoas. E na última oportunidade que nós tivemos, vimos que Paulo, se dirigindo àquele lugar, perto do rio, aquele local de oração, uma jovem possessa de espírito maligno, clamava, se intrometia no caminho de Paulo e demais, trazendo testemunho diabólico, né? O diabo tentando se intrometer para confundir, para atrasar, para atrapalhar aquela missão. Mas pela graça de Deus, nós consideramos na última oportunidade que Paulo discerniu aquela armadilha, Paulo discerniu aquela intromissão diabólica e, indignado com aquela insistência, Paulo se dirige àquela mulher e, em nome de Jesus, ordenou que aquele espírito maligno se retirasse dela, o que aconteceu imediatamente. E, à luz do contexto e à luz de diversos textos que nós temos considerado em Atos dos Apóstolos, podemos concluir que quase certamente, irmãos, quase certamente, aquela jovem, não somente ela foi liberta daquele espírito imundo, mas foi convertida a Cristo e tornou-se uma das primeiras membros daquela igreja na cidade de Filipos. Esse texto que agora nós vamos considerar, irmãos, ilustra o primeiro desdobramento, o primeiro resultado daquela libertação da mulher, daquela jovem, e que tinha aquele espírito maligno. E nós temos hoje, então, esse é o primeiro desdobramento, o acontecimento, o resultado daquela libertação, ou da libertação daquela jovem. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, primeiro, para a reação dos donos, dos senhores, daquela jovem que tinha um espírito imundo e que foi exorcizada, foi libertada por Cristo Jesus através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Veja, está aí no versículos 19 a 21, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, né? Eles viram que o espírito imundo saindo daquela mulher, eles perderiam o lucro,
eles não teriam mais o suposto, a suposta capacidade que aquela jovem tinha de adivinhar determinados acontecimentos. Não que ela tivesse, irmãos, nós vimos aqui que ninguém é capaz de adivinhar o futuro. Nós vimos aqui na última oportunidade, trouxemos textos bíblicos lemos aqui para os irmãos, textos bíblicos que falam que ninguém é capaz de adivinhar o futuro, de falar aquilo que acontecerá no futuro. E não sabemos até onde aquela jovem enganava aquelas pessoas. Nós não sabemos efetivamente como ela fazia, mas sabemos que era um engano. Ela enganava as pessoas, e aqueles senhores, eles tinham lucros, eles ganhavam dinheiro com a enganação, o engano daquela jovem. Veja que Lucas registra aqui um jogo de palavras, mostra que na mesma hora que foi desfeita aquela possessão, na mesma hora que o apóstolo Paulo fala em nome de Jesus, sai do corpo dessa jovem, na mesma hora Lucas registra, que foi desfeita também aquela capacidade de lucro, e através da utilização daquela mulher, daquela prática proibida pela palavra de Deus. Nós vimos aqui também, na última oportunidade, trouxemos textos bíblicos que mostram que esse tipo de prática, e trouxemos vários outros, feitiçaria, todas essas práticas são abomináveis diante do Senhor. Então, irmãos, o texto diz que aqueles senhores vendo que encerraria essa atividade que lhes dava lucro, eles levantaram acusações sagazes, falaciosas, como falacioso e sagaz é o diabo, irmãos, para denunciar. Então eles denunciaram o apóstolo Paulo com falácias, os missionários que estavam ali, e assim eles queriam atrapalhar, atrasar o avanço do evangelho naquele local e neste mundo. Aqui, irmãos, nós podemos observar um reflexo de uma realidade espiritual maior, que não está em jogo apenas a cura, não está em jogo apenas a libertação daquela mulher. Aqui não está em jogo também a questão financeira, porque interesses aqui foram tirados daqueles homens, mas aqui, irmãos, está em jogo peleja, lutas espirituais. Eu tenho alertado aqui aos irmãos, não sejam ingênuos, irmãos, em achar que esse mundo é somente isso que nós vemos, que esse mundo é isso mesmo, que as coisas acontecem e não há uma batalha espiritual. Nós precisamos estar atentos, irmãos, porque a Bíblia nos alerta. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A Bíblia diz que nós não lutamos contra pessoas, irmãos, mas contra demônios, contra potestades, que a todo instante esses demônios estão preparando armadilhas. A todo instante esses demônios estão preparando armadilhas para atrapalhar, para confundir, para atrasar a caminhada do reino de Deus aqui neste mundo. Nós devemos entender, irmãos, que aqui nós vemos reflexos da grande luta do Cordeiro de Deus contra o grande dragão vermelho, a antiga serpente, que tenta de todas as maneiras impedir, atrasar, atrapalhar o avanço do evangelho, da promoção do reino de Deus. Aqueles homens, irmãos, praticamente eles apresentaram duas acusações contra os apóstolos. Uma delas é de que eles estavam perturbando a ordem pública, está aí no versículo 20, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam
a nossa cidade. Essa foi a primeira acusação que eles fizeram. E a outra é que eles estavam, segundo o versículo 21, contrário aos costumes romanos, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Aqui nós vemos um certo racismo até, né, como se aqueles homens estivessem ali separando aqueles homens, mas observem aqui, irmãos, a sagacidade, a sutileza, porque a preocupação deles não era nada disso, irmãos. A preocupação daqueles homens não era com relação aos costumes romanos, a motivação real, a acusação não era a ordem pública, até porque naquela época havia liberdade das pessoas se manifestarem nas praças, nos lugares corretos, havia essa liberdade para ações desse tipo. A preocupação aqui não está na ordem das tradições romanas. O interesse daqueles homens, particularmente, irmãos, era o interesse financeiro, o lucro. O normal que acontece quando atividades desse tipo, elas são tiradas, elas são cessadas. E a gente vê um outro exemplo, e o texto deixa muito claro, irmãos, se os irmãos passarem um pouco a página, no capítulo 19, versículos 23 a 27, o texto é muito claro, irmãos, de pessoas que usam dessa atividade, e quando essa atividade que dá lucro, essa atividade abominável diante de Deus, quando é cessada, as pessoas perdem o lucro. Capítulo 19, 23 a 27 diz o seguinte: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, ou seja, estátuas, ídolos, e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Vejam que é muito claro esse texto, mostrando que, como existe nos dias de hoje, irmãos, e o nosso gigante país, o nosso Brasil, é um país idólatra, é um país místico, nós sabemos disso. A idolatria predomina no nosso país, e nós sabemos que quando essas atividades elas são cessadas, aqueles que têm interesse no lucro, eles se desesperam, né? Porque vem ali, como diz aqui o texto muito claramente, a prosperidade é cessada, a prosperidade deles. Nos versículos 22 a 24, irmãos, nós vemos a reação das autoridades diante dessas acusações que foram formuladas. Não sabemos o porquê, somente Paulo e Silas estavam ali naquele momento, estavam passando por essa situação. Alguns estudiosos sugerem que é porque eles eram estritamente judeus, mas talvez essa afirmação não prospere, até porque nós sabemos que o caso de Paulo, até porque ele tinha cidadania romana, e nós vamos ver nesse mesmo livro que ele vai apelar à sua cidadania diante de situações complicadas. Então, essa afirmação talvez não prospere. Mas o que parece mais razoável, irmãos, é que Timóteo e Lucas não estavam naquele momento, naquele local.
Mas veja o que aconteceu aqui com eles, irmãos. Eles foram arrastados para a praça. Está aí no versículo 19. Vendo seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, né, para aquele local, o centro da vida pública, onde as pessoas se reuniam para discutir determinados assuntos, onde as pessoas se aglomeravam ali para ouvir manifestações, discursos, né? Era ali o centro cultural, era o centro social, econômico, político daquela cidade, e eles então foram arrastados violentamente, né? Aparentemente houve aquela confusão e eles foram ali apresentados às autoridades. Eles foram então, irmãos, violentamente açoitados. Veja aí no versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Eles foram, então, violentamente açoitados. Se os irmãos forem ler um pouco, né, se os irmãos buscarem essas informações da época, vão ver que aqueles magistrados, aqueles pretores, eles utilizavam de varas, utilizavam de machados, aqueles símbolos de poder, né, que imprimiam força. Vejam no versículo 23, que não foram poucas, irmãos, foram muitos açoites. E depois de lhes darem muitos açoites, literalmente o texto diz que eles foram feridos, né, foram feridos, açoitados. E aí depois, irmãos, como diz o texto, eles foram lançados no cárcere. Diz o texto também que foi no cárcere interior. Veja, o texto diz, está aí no versículo 24, né, o responsável por aquela prisão, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. E aqui nós podemos concluir que era um lugar que ia abaixo do nível da rua, uma prisão subterrânea, não havia luz, não havia circulação de ar, onde ficavam os prisioneiros mais perigosos. Vejo que eles tiveram os pés presos no tronco, para que não houvesse possibilidade de fuga. E eles estavam aqui numa situação difícil, irmãos. Vejam que essa narrativa, essas informações nos mostram, Paulo e Silas ali estavam numa situação difícil. Às vezes nós lemos aqui, nós não damos a verdadeira ênfase, a verdadeira dimensão do sofrimento desses missionários aqui, mas vejam que aqui eles passam por humilhação, eles foram arrastados, eles foram surrados. Vejam que eles, com as vestes rasgadas, sangrando, eles ainda são presos num lugar difícil, concorrentes, naquele lugar hostil ali. Essa é a realidade aqui que nós podemos concluir através dessa narrativa que Lucas faz aqui. Em 2 Coríntios, irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá os seus momentos em que ele passou em diversas ocasiões. Se os irmãos abrirem 2 Coríntios 11, ali nós temos Paulo narrando os diversos momentos que ele passou, severas dificuldades, e aqui nós vemos ele fazendo uma lista. E eu só vou ler os versículos 23 a 25, quando ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem. Veja o que Paulo faz aqui, irmãos, uma lista
dos seus sofrimentos, das suas dificuldades, né? E ele menciona esse castigo que ele recebeu ali em Filipos. Certamente ele, quando falava, quando ele escrevia, quando ele estava escrevendo a igreja de Corinto, ele ainda sentia as dores, né? Nós sabemos, irmãos, a história conta que esse tipo de açoite, né, ou esse tipo de castigo que era dado aos prisioneiros, quando não matava, deixava sérias dificuldades, as pessoas sofriam várias dificuldades pelo resto da vida por causa dessa violência. Mas, meus irmãos, talvez aqui o grande valor desse texto está exatamente na atitude de Paulo e Silas. Prestem atenção, irmãos, nessas circunstâncias tão adversas, nessas circunstâncias tão difíceis que eles passaram, no versículo 25 nós vemos aqui a reação de Paulo e Silas diante daquela situação. E qual foi, irmãos, a reação deles? Por volta da meia-noite, o texto diz, eles certamente não conseguiram dormir, né? Também depois de tantos ferimentos, de tanta violência que eles passaram, jogados ali na prisão, sem alimentação, com dores, naquele lugar insípido, irmãos. Mas veja, o que nós vemos é que eles não estavam reclamando, eles não estavam murmurando, eles não estavam se queixando da vida aqui, irmãos, mas o texto diz que eles estavam orando e louvando ao Senhor. Vejam no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Vejam que em toda aquela circunstância, irmãos, aqueles homens, eles encontram graça da parte de Deus para em meio a toda aquela tribulação e toda aquela dificuldade, eles estavam ali orando e louvando ao Senhor, exaltando o nome do nosso Deus, irmãos. E vejam que o texto diz que eles faziam isso de maneira audível. Eles estavam fazendo para todos aqueles que estavam ao redor, todos aqueles que estavam acompanhando ali, né, os colegas de prisão, eles estavam ouvindo, atentando com atenção a reação de Paulo e Silas naquele local, naquela circunstância, orando e louvando a Deus. A palavra aqui usada, irmãos, para louvando é hino, é para hino. Eles estavam ali, irmãos, salmodiando, cantando salmos, louvores a Deus, apesar daquela situação tão difícil, daquela situação tão complicada, tão adversa, pelas quais eles passavam. Diante dessa narrativa, irmãos, desse texto, eu gostaria de trazer aos irmãos algumas lições para a nossa vida. Esses textos, nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, cada palavra, cada vírgula na palavra de Deus tem lições para a nossa vida, tem informações que nos edificam, que nos ensinam, que nos fortalecem, que nos animam na nossa caminhada cristã. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos diz respeito a essa superstição, a esse interesse financeiro normalmente ligado a falsas religiões que Satanás se utiliza, irmãos, muitas vezes com bons argumentos, mas na verdade é para impedir o avanço, a verdade, o evangelho neste mundo. E tenhamos muito cuidado, irmãos. Às vezes eu vejo pessoas assistindo algum tipo em resumo, irmãos, no nosso país são muitas sutilezas, são muitas informações, são muitas situações místicas, idólatras, né? E nós precisamos ter muito cuidado, nós não podemos resumir idolatria a imagens de escultura, irmãos. Idolatria, ela abrange uma série de coisas, tudo aquilo que nos tira a verdadeira adoração, tudo aquilo que nos tira o verdadeiro valor desta vida deve ser visto como idolatria.
é deixarmos de colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. A idolatria é não seguirmos aqueles valores na sua hierarquia, os seus valores em cada lugar da nossa vida. E esse texto, irmãos, nos ensina para que nós tenhamos cuidado, irmãos, porque várias informações, várias situações nesse mundo em que nós vivemos podem nos levar, irmãos, para situações místicas, idólatras, e não nos esqueçamos, nós vivemos batalhas espirituais, pelejas espirituais. A nossa luta não é contra pessoas, contra o próximo, mas contra potestades, demônios. Pelejas que acontecem a todo instante, irmãos, armadilhas que são montadas a todo instante contra nós. Eu enfatizei aqui da outra vez e quero enfatizar novamente, irmãos. Satanás quer nos ver, quer que nós estejamos fracos, desanimados, que nós não nos envolvamos no reino de Deus, que nós não nos envolvamos nos trabalhos que trazem avanço ao reino de Deus nesse mundo. E ele vai fazer todas as coisas de forma sutil, muitas vezes, para que você seja desanimado, para que você seja desatento, para que você não se envolva arduamente, de maneira dedicada ao Evangelho. Nós vivemos verdadeira peleja espiritual, irmãos, e essa é uma lição, esse texto nos traz essa lição nesta manhã para as nossas vidas. Aqui também, irmãos, esse texto nos traz essa consciência que nós devemos ter como participantes do sofrimento de Cristo. Crente sofre, irmãos. Crente sofre. Crente fica doente, crente passa por adversidades financeiras, familiares. Essa historinha aí que muitas vezes vocês ouvem, que depois de você aceitar a Cristo, depois de você participar da igreja e dar o seu dízimo, todas as coisas vão ser maravilhosas, que você não vai ter mais problema nenhum, isso é mentira. Isso é mentira. E nós precisamos nos atentar que nós, irmãos, nós morremos com Cristo. Nós sofremos com Cristo, irmãos. Nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Assim como o seu mestre, ele sofreu, nós somos chamados também a sofrermos por Cristo. Foi isso que Paulo e Silas fizeram aqui, irmãos. Eles não pestanejaram, eles não negaram, eles não foram fracos com relação a essa verdade. Eles enfrentaram todas as adversidades, todos os enfrentamentos aqui por causa de Cristo e ainda cantavam louvores. E ainda louvavam a Deus, ainda oravam ali diante daqueles que estavam naquele local. E nós somos advertidos, irmãos, que sofremos com Cristo Jesus. Somos advertidos na Bíblia, inclusive, que se nós quisermos viver piedosamente, irmãos, nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos. Paulo fala isso a Timóteo. Nós corremos o risco de passarmos por tribulações. Não podemos ter essa visão romântica que a vida cristã é só prosperidade, é só saúde. Crente sofre também, crente sofre e nós devemos estar preparados para isso. Como discípulos do grande Mestre, do grande Senhor, Jesus Cristo. Outra lição que esse texto nos traz, irmão, diz respeito a essa atitude de Paulo e Silas, naquele momento de tribulação, de sofrimento na cidade de Filipos. Veja que lição, né, irmãos, eles nos dão. Que lição maravilhosa, irmãos, diante ali do sofrimento, todo sem dormir, todo
rasgados, açoitados, sangrando, naquele local insípido, irmãos, eles oravam e louvavam a Deus. Eu fico imaginando, irmãos, a nossa reação diante dessas dificuldades. Você pensa nisso? Diante de momentos muito complicados, qual seria a sua reação? Você negaria, você desonraria o nome de Cristo? A gente precisa analisar isso, irmãos, na nossa vida, porque senão a nossa vida cristã tem sido superficial. Se não houver essa disponibilidade, essa franqueza, essa prontidão de morrer até por Cristo, irmãos, a nossa vida cristã é frágil, ela é superficial. Vejam que eles estavam ali humilhados, apanharam, foram presos, né? Talvez alguém pudesse dizer numa situação dessa, por que nós fomos ouvir aquele varão macedônio que clamava por ajuda? Mas vejam, irmãos, a reação deles é a consciência de que nós estamos numa luta, é a consciência de que nós estamos numa peleja, e sabe que nós podemos passar por situações como essas, por amor de Cristo Jesus. E é interessante também, irmãos, que se nós observarmos uma das cartas mais belas do Evangelho, do Novo Testamento, que Paulo escreveu, foi à igreja de Filipos. Uma carta, uma epístola, irmãos, que é uma das mais alegres. É uma das epístolas onde Paulo nos conclama a vivermos alegres. E é uma carta marcada pelo regozijo espiritual, pelo tom da alegria. É nessa carta que Paulo diz que podia viver em qualquer situação. Paulo diz que ele estava contente em qualquer situação, seja de riqueza, seja de pobreza, seja de saúde, seja de doença. Paulo diz, eu aprendi a viver bem, contente em qualquer situação. Está lá em Filipenses 4, de 10 a 13. É nessa carta também, irmãos, que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa ordem, né, apostólica, nos dizendo como nós devemos viver nessa vida, nessa caminhada. E vejam, irmãos, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, certamente muitos convertidos, né? E eles ao ouvirem aquela carta do apóstolo Paulo, né, os irmãos sabem que as cartas eram enviadas, eram lidas, né, para toda a igreja ter ciência. Os irmãos, quando ouviram, né, aquela carta do apóstolo Paulo, quem sabe eles disseram, né, realmente o que Paulo está falando aí nessa carta, o que ele está escrevendo nessa carta, realmente é verdade. Ele manda para que nós nos alegremos. E realmente naquele momento em que ele passava por tribulações, dificuldades, eles se alegravam. E eles louvavam, e eles adoravam ao nosso Deus. E nós sabemos, irmãos, nós sabemos que todos nós podemos chegar a situações de sofrimentos e tribulações. E nós devemos, irmãos, à luz da palavra de Deus, confiar na soberania de Deus. Deus é Senhor de todas as situações. Deus é Senhor da nossa vida. Deus está cuidando da nossa vida, irmãos. E vai cuidar para todos sempre. E Filipenses 1, eu gostaria de ler, se os irmãos quiserem abrir, Filipenses 1, 19 a 21, Paulo vai trazer
aqui, irmãos, a forma de vida que nós devemos ter, que nós devemos crer, temos como verdade explícita na nossa vida, irmãos. Filipenses 1, 19 a 21 diz: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Esse é o grande segredo, irmãos. Esse é o grande diferencial, se Cristo, Ele é engrandecido na sua vida, nas suas atitudes, no seu falar, nas suas demonstrações de fé, de esperança, nos meios ou nos momentos de tribulação. Essa é a grande diferença, irmãos, que faz um crente do não crente. Como você demonstra, demonstra Cristo na sua vida, se você o engrandece ou se você o desonra, se você o diminui. Eu lembro que numa das aulas que eu fiz aqui, eu trouxe aos irmãos aquela ilustração de um avião que estava com o bico para cair, e o avião cheio. Eu perguntei para os irmãos: olha, você pode estar viajando no avião, de repente o piloto vai dizer: o avião está caindo, e o avião começa a embicar para baixo e vai com toda a velocidade para bater no chão e explodir. E eu falei aqui, irmãos, que muitos vão se desesperar, muitos vão gritar, muitos vão chorar, muitos até vão perguntar: por que eu, Deus? Por que eu vou morrer agora nesse momento? Mas muitos vão orar. Muitos vão entregar a alma para Deus. Como Paulo diz aqui: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que virá. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.